No dia 14 de maio de 1958, Arthur Berletti, tratorista da prefeitura de Sarandi, Rio Grande do Sul, regressava do interior do município, viajando ora a pé, ora de carona, quando às 19 horas, ao passar pela fazenda do Dr. Dionísio Peretti, viu uma luz estranha no mato, à beira da estrada, a uns 200 metros de onde se encontrava. Curioso, atravessou a cerca de arame para ver o que era aquilo, e chegando a uns 3 metros do foco, constatou que a claridade opaca provinha de um enorme objeto circular de uns 30 metros de diâmetro, cuja forma lembrava 2 bandejas viradas uma contra a outra. Receoso, pensou em fugir, mas a curiosidade foi mais forte e ele se aproximou alguns passos. Subitamente, surgiram alguns vultos e um forte jato de luz o atingiu, fazendo perder os sentidos. Ao recuperar a consciência, encontrava-se atado num leito tipo cama de hospital. Algumas pessoas se movimentavam, aparentemente alheias à sua presença. Eram altas, mais do que ao normal na terra, claras, cabelos cor de palha. Procurei dirigir-me a elas, em diversos idiomas. Umas me olharam indiferentes, outras sequer olhavam. Pouco depois, Berletti foi desamarrado por 2 indivíduos que o levantaram e o levaram a outro compartimento, onde lhe vestiram uma capa comprida, sempre abarado pelos flancos, porque ele se sentia muito fraco. Os homens o conduziram através de várias salas até uma porta de saída. Surpreso, constatou que a nave estava pousada em solo firme, numa cidade estranha. Sentiu então grande mal-estar. Tive a impressão de que havia perdido metade de meu peso e ao mesmo tempo de que meus ombros haviam aumentado de volume. Amparado pelos 2 tripulantes, saiu do disco e foi levado a pé por uma rua estreita, com altos edifícios de cores variadas e intensamente luminosas, até um grande prédio onde entraram. Ali, foi alimentado com uma espécie de carne e pão. Depois, foi conduzido a outra sala, onde havia muitas pessoas reunidas. Tentaram estabelecer conversação com ele, mas não se compreendiam mutuamente. Berletti falou-lhe em português, espanhol, italiano e alemão. Quando falou nesta última, um deles levantou-se, demonstrando grande alegria, e disse: "Deutsch." Terminada a reunião, este homem, que só sabia falar umas 3 ou 4 palavras em alemão, levou-o a outro edifício. Ali, Berletti tomou um banho de água tão leve como gás, vestiu novos trajes que lhe deram e foi conduzido a uma sala, onde várias pessoas sentadas ao redor de uma mesa retangular conversavam animadamente. Ao notarem nossa presença, todos, como por encanto, calaram-se e se voltaram para mim. Seu acompanhante falou algo com eles, e então levantou-se um homem alto e forte, dizendo-lhe em correto alemão: "Sente-se." Daí em diante, esse indivíduo de nome Acork passou a ser seu cicerone, levando a visitar aquela outra cidade de Acarte, o nome daquele mundo, explicando-lhe tudo o que via e perguntava. Esclareceu-lhe Acork que seu planeta naquela ocasião estava a 62 milhões de quilômetros da Terra. Não tem satélites naturais, mas possui 2 gigantescas plataformas espaciais girando à sua volta. O clima é sempre frio. Os meios de locomoção são aéreos. As cidades são como as nossas, mas as ruas servem só para pedestres. À noite, não tem necessidade de iluminação devido ao resplendor das paredes. Para o transporte de pessoas, existem naves pequenas com capacidade para 2 até 10 passageiros. São como aviões sem asas, impulsionados por motores solares, feitas de material muito leve e super resistentes. Podem parar em pleno ar e voar mesmo dentro de uma sala. Os veículos para cargas pesadas são empregados também em viagens espaciais. Um ano lá equivale a 676 dias da Terra. Um mês a 61 dias e 6 horas terrestres. Uma semana a 9 dias e 14 horas. Um dia a 46 horas e uma hora a 7 horas e 40 minutos. O ano acartiano tem 11 meses, a semana 5 dias e o dia 6 horas.
O grande problema de Akate é o da superpopulação. Por isso, os acartianos estão de olho na Terra, não para invadi-la à força, pois eles possuem alto senso humanitário, são muito evoluídos e bons. Todavia, sabem que os próprios terrícolas se destruirão com suas armas atômicas, o que não vai tardar muito. E então, sem guerra, sem qualquer violência, eles poderão ocupar o planeta morto. A radioatividade não constituirá problema. Seus aparelhos poderão em poucos minutos transformar o veneno atômico em fertilizantes para o solo, para a vegetação e seres vivos. Suas armas são apenas duas: desintegradores e neutralizadores solares, estes últimos também empregados na medicina e na lavoura. Quanto ao sistema de governo, Berlet não sabe como qualificá-lo. Disse ser uma mistura de sistemas com um nome diferente. Lá não há moeda circulante. O planeta Akate é um só país, interiormente habitado. Sua capital, aquela metrópole onde se encontrava, tinha 90 milhões de habitantes. Todos no país trabalhavam para a coletividade e têm um padrão de vida elevadíssimo. O governo é eleito a cada 3 anos por um conselho de 500 membros. Na volta, a viagem foi mais agradável. Entraram na cosmonave e a Quark, que o acompanharia até a Terra, deu-lhe uma pílula. Terei que fazer a viagem em estado de inconsciência, como na vinda? Não, desta vez não será preciso. Poderá percorrer acordado grandes trechos do percurso sem correr perigo algum. Apenas nas zonas de turbulência magnética, a fim de resistir melhor, deverá dormir. Ao sair do campo magnético de Akate, ao percorrer o chamado espaço neutro e ao atravessar as barreiras magnéticas da Terra. A pílula que os tripulantes também tomaram foi o único alimento durante a viagem. A nave deixou em terra a 5 km de Sarandi. Seu amigo despediu-se. Caminhou com dificuldade 10 passos à frente, sem se voltar, seguindo recomendação de Quark. Então, parou e olhou para trás, na esperança de ver a decolagem da cosmonave. Mas só havia escuridão. Tudo desaparecera naqueles poucos momentos. Ainda obedecendo recomendações do akatiano, fez todo o percurso a pé até sua residência, vagarosamente levando 3 horas nesse trajeto, que normalmente fazia em 1 hora apenas. Nas primeiras semanas após o regresso, permaneceu em casa, até recuperar completamente as energias perdidas e ordenar suas ideias confusas, conturbadas por aqueles 8 dias em que viveu a mais estranha aventura de sua vida, o aparelho de comunicação misterioso. Sentei-me na cadeira indicada por ele, permanecendo atento apenas aos seus movimentos. Daí dirigiu-se a ele, a uma mesa sobre a qual havia um aparelho parecido com um rádio um pouco acima da parede. Havia um vidro de uns 30 por 30 centímetros, cor de palha. Ele apertou um botão, ouvia-se um zumbido, e esperando um pouco, tamborilou com os dedos na mesa. De repente, apareceu um rosto de mulher no vidro. Pensei comigo, é uma televisão. Mas para o cúmulo dos cúmulos, a mulher falava sorridente e a Quark lhe respondia sorrindo também. Pensei, estou perdido. Meu bom amigo enlouqueceu. Também não era para menos, falando com o rosto de mulher refletindo num vidro. Só poderia estar louco. Conversaram como se estivessem juntos em carne e osso. Era tão cordial e íntima a conversação que, para maior desespero meu, achei que ia beijá-la no vidro. Fim de conversa, desligou o aparelho. Desapareceu o rosto e cessou o zumbido. A explicação de Quark referente ao aparelho. Veja, uma vez ligado para si aqui a cabeça em frente desta lente, tal lente assemelhava-se a uma máquina fotográfica. Este aparelho transmite as imagens e este a voz. Com quem está falando, dá-se o mesmo. Está entendendo? Sim, começo a entender, respondeu Arthur Berlet. A Terra vista do espaço. Berlet perguntou a Quark, o que é aquilo? A Quark respondeu, bem, como lhe direi, conhece algum telescópio na Terra? Berlet respondeu,
sim, conheço por fotografia. A Cork disse a Berlete: pois este é um e é lá que vamos. Berlete disse: quando chegamos perto, vi que aquilo estava localizado num monte, mais do que mais alto que eu já tinha visto por lá. Vi que aquilo era tipo um funil virado para cima. Tinha mais de 200 metros de altura e a boca era tão grande que quase daria para fazer um campo de futebol. A Cork perguntou: você gostaria de ver a Terra? Berlete respondeu: claro que sim, mas como? Berlete relatou: entramos na casa, ele indicou-me uma cadeira dizendo: sente-se. Sentei e em seguida ele foi até onde estava o pé daquele funil e começou a olhar numas lentes. Aquela torre enorme começou a se inclinar até ficar mais ou menos a 25% de desnível. A Cork pergunta: conhece bem no mapa o continente onde mora na Terra? Berlete disse: sim, mais ou menos. O senhor se refere à América do Sul? A Cork disse: sim, isto mesmo. Berlete pergunta: por quê? A Cork diz: olhe aqui. Indicou um troço que dava bem nas duas vistas. E me diga, que continente é este e em que planeta? Berlete diz: eu me coloquei e olhei. Quase larguei um grito. Não é possível? A Terra, América do Sul. Eu via nitidamente os mares e o continente sul e a parte do centro americano. Eu olhei por vários minutos pasmado. Parei de olhar para perguntar: como é tão claro e visível ali sobre a América e o resto do globo é escuro? A Cork deu uma gargalhada que me desconcertou um pouco e respondeu: como é que quer que seja tudo claro? Não sabe que quando em uma parte é dia, na outra é noite? Berlete disse: sim, sei, mas eu pensei que daqui não se notasse a diferença. A Cork disse: como não? É justamente daqui que se nota a diferença. Nos manuscritos de Arthur Berlete, escrito no ano de 1958, em 422 páginas em cadernos e a lápis, existe um relato de fatos históricos e científicos que foram descobertos ao longo destes anos. Fatos que podem ainda ser elucidados. Profeta? Vidente? Ou um verdadeiro caso de sequestro por inteligência de outro planeta? Qual sua opinião sobre este caso? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal